Olá pessoal, tudo bem? Em preparação ao quarto filme que vai sair da saga Matrix, preparei esse episódio muito especial falando sobre a trilogia original. Eu relembro a história dos filmes e conto bastidores, curiosidades e faço uma pequena análise filosófica, reflexiva, trazendo os possíveis significados que Matrix tem e toda a inovação tecnológica que o filme proporcionou a partir de então. Para quem conhece muito de Matrix e para quem também não conhece, esse episódio é para ser super didático, super gostoso e também para levar para vocês um pouco da minha paixão pela trilogia. Se você vai escutar esse episódio depois do quarto filme, não tem problema, eu não falo nada sobre esse filme porque eu também não vi ainda. Então ele é focado na trilogia original. Espero que vocês gostem do que eu preparei, foi muito estudado, feito com muito carinho. E quem quiser conversar comigo mais sobre Matrix, vem falar comigo no Instagram, vem falar no podcast Rabiscos ou no Cartas de Carolina, que eu vou adorar conversar mais com vocês. Até lá e bom episódio! Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e hoje nosso episódio está muito especial. Eu sei que eu sempre falo isso, que o episódio está super especial, mas é porque ele sempre está. Eu sempre faço com muito carinho, com muita dedicação, eu estudo os temas, escolho os convidados, né? Procuro trazer novas perspectivas do cinema para a gente, para mim e para vocês. Porque enquanto eu estou trabalhando no episódio, né? Enquanto eu estou criando, tendo as ideias, fazendo as chamadas dos convidados, né, os convites, eu estou estudando, eu estou aprendendo, então é sempre muito bom para mim também. E o episódio de hoje é um episódio muito, muito especial, porque é de um dos filmes que eu mais gosto, que é o Matrix. Eu assisti o Matrix 1 quando eu tinha 12 anos, eu estava no avião, para vocês terem ideia, voltando de uma viagem, e eu não entendi nada. Eu lembro que foi um filme extremamente confuso, eu lembro de alguns flashes, algumas cenas, nele naquele berço ali, aquela coisa de colocar o fio na cabeça, e foi um filme que desde primeira me chamou muita atenção e me deixou muito, assim, com aquela pergunta, o que está acontecendo? E foi um filme que eu logo já comecei a conversar com os amigos, ele caiu no gosto das pessoas muito rápido, e o 2 e o 3, que veio ali para 2002, 2003, eu acabei assistindo nos cinemas com os amigos meus, então foi um filme que marcou muito a minha pré-adolescência e adolescência, e a minha vida adulta, eu já vi muitas vezes o primeiro Matrix, eu sei as falas de cor de alguns filmes, de algumas partes, e o 2 e o 3 eu acabei me vendo menos vezes, talvez porque na época eu tenha tido um pouco de frustração com o que eu esperava do filme, né, o que eu achava que deveria ser, talvez também por uma falta de maturidade pessoal e cinematográfica para entender as mensagens que o filme traz. Então, eu revi recentemente para esse episódio, eu revi também o meu DVD Matrix, Os Segredos da Produção, que chama The Matrix Revisited, que é um DVD gravado enquanto eles iam começar a gravar o segundo e terceiro filme, falando do primeiro e de todos os bastidores, como é que foi fazer essa produção do filme. Então, qual que é o objetivo desse episódio hoje para vocês? É recapitular os 3 primeiros Matrix, explicar o que acontece. Então, eu vou contar o que acontece nos filmes, para quem não lembra, para quem não quer rever, ou para quem simplesmente tem interesse, e vou trazer todas essas perspectivas, não só desse material que eu citei, como de todos esses anos que eu sou fã do Matrix, que eu leio, que eu estudo, que eu acompanho. Então, vocês estão todos convidados para passar nessa jornada aqui comigo, que, de certa forma, é uma jornada preparatória para o que vem por aí. Porque agora, final de dezembro, vai sair o quarto Matrix. Então, The Matrix Resurrections. Então, assim, se você estiver escutando esse episódio depois de já ter visto o filme, espero que tenha sido bom o filme, mas eu não vou focar muito nele, porque ficar falando de teaser, de trailer, de expectativas, não é o objetivo desse episódio. É mais apresentar e trazer o Matrix para quem já conhece, conhecer um pouco mais, e para quem não conhece, entender também um pouco desse hype, né? Eu conheço algumas pessoas que nunca viram Matrix, ou que viram e não entendem tanto hype. Então, eu vou tentar contagiar vocês um pouco com essa minha paixão pelo Matrix, que é um filme que tem muitas vertentes, tem muitas frentes de discussão. A gente teve uma discussão no Clube do Crítico, que eu participo do Márcio Salem,
uns 2 meses atrás, e a discussão durou mais de 4 horas, porque, assim, você pode discutir só pelo aspecto da ação, só pelo aspecto do roteiro, pela parte de filosófica, pela parte budista, ou simplesmente pela criação de tecnologia, de efeitos especiais, de figurino. É um filme que quebrou barreiras, e ele veio numa época em que muitos filmes bons estavam sendo criados, estavam sendo divulgados, estavam sendo vendidos, que foi o final dos anos 90. Então, é um filme que quebrou mesmo, ele marcou o cinema, a história do cinema. Então, ele merece, no mínimo, ser conhecido. Então, vamos lá, eu preciso só fazer um adendo aqui no começo. O Matrix foi roteirizado e dirigido, à época, pelo Andy e Larry Wachowski, os irmãos Wachowski. Eles fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro filme. Nesse DVD que eu assisti, eles são o Larry e o Andy Wachowski que estão falando do filme, e se vocês forem pegar, né, a composição do filme, muitos DVDs ainda tem essa The Wachowski Brothers. Porém, tanto o Larry quanto o Andy transicionaram alguns anos depois. O Larry se tornou, né, é agora a Lana Wachowski, e o Andy Wachowski é a Lily Wachowski. Então, todas as vezes que eu me referir, eu vou me referir às irmãs Wachowski e a Lana ou a Lily. Só para ficar claro, para quem não sabe, não tinha essa informação, que você podem procurar sobre quem fez os filmes ou olhar, né, nos escritos da época, vai ter escrito os irmãos Wachowski. São as mesmas pessoas, são as mesmas gênias que fizeram esses filmes. A Lana, inclusive, continuou depois que ela transicionou, ela continuou bombando, ela fez aquela série maravilhosa, Sense8, aquele filme A Viagem, e é a Lana que está roteirizando e dirigindo o novo Matrix. A Lily, por sua vez, depois da sua transição de gênero, ela saiu dos holofotes, ela passou a cuidar mais da vida pessoal, da vida privada. Em algumas poucas entrevistas, ela falou que se ficou muito decepcionada com esse ambiente de Hollywood. Então, assim, claro que a gente percebe que as sementes do que a Lily plantou, né, e que a Lana plantaram no Matrix se refletem em todos os trabalhos posteriores delas. Mas hoje em dia quem está dando continuidade de tudo isso é a Lana. Inclusive, falando do quarto filme, o próprio Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss, que são os protagonistas dos 3 primeiros Matrix, e são os únicos que vão retornar agora dos filmes. O resto é totalmente feito de pessoas novas, que trabalharam com a Lana ao longo dos anos, então tem gente do Sense8 também, né, tem várias pessoas que trabalharam com elas. Eles falaram, tanto que o Keanu Reeves quanto a Carrie-Anne Moss, que só voltariam se tivesse uma história relevante para ser contada e se a Lana estivesse envolvida. Porque é a visão dela, né? A gente entende isso muito mais vendo esse documentário de bastidores, como tudo foi pensado por elas, tudo. Então, vamos começar. Qual que é a história, qual que é a ideia do Matrix? A Lana e a Lily, elas trabalharam, elas tinham um background com HQs, né, com quadrinhos, com comics. E gostavam muito dessa questão do que é a realidade que a gente vive, qual é a realidade que a gente vive. Inclusive, o próprio Keanu Reeves falou que, para poder ler o roteiro do filme, elas mandaram ele ler 3 livros, que eu vou pegar aqui para vocês os nomes em inglês. Simulacro e Simulation, do Jean Baudrillard, Out of Control, de Kevin Kelly, e Evolutionary Psychology. São livros que tratam essa questão do que é real, do que é simulação, o que não é, que foram base também para elas escreverem o roteiro do Matrix. À época, e ainda hoje, é um roteiro complexo e complicado. No documentário, eles falam muito de como foi difícil para eles entenderem, tanto para o elenco, quanto para os produtores mesmo da Warner Bros., entender o que era essa história do Matrix, porque é uma história muito disruptiva, né? Então, é um filme que, assim, à primeira vista, todo mundo que vê, talvez não consiga pegar toda essa profundidade, essa complexidade. Uma informação que eu não tinha, ou talvez eu não lembrasse, é que elas venderam para o estúdio o filme já como uma trilogia. Eu achava, a memória que eu tinha, que foi feito primeiro o Matrix e depois o segundo e o terceiro. O Reloaded, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. Porém, talvez fosse por isso que eu não gostasse tanto do 2 e 3. Eu achei que tivessem feito apenas por causa do hype, porque o Matrix fez muito sucesso e tal. E não, já era a ideia delas desde o começo ter esses 3 filmes. Então, isso até me ajudou a ter uma visão melhor quando eu assisti os 3 agora meio seguido, de ver que isso é uma história inteira mesmo. Que como The Matrix, né, o primeiro filme, é como se fosse essa apresentação do personagem e da história.
Então, vamos falar da história. O que é o The Matrix? Quais são as referências? O que transforma esse filme no que ele é hoje? 22 anos depois, o filme saiu em 99, ele começou a ser gravado em 97. Ele tem a tecnologia do bullet time, que eu já vou explicar para vocês, que ela começou a ser, né, treinada e usada em 96. Então, para a gente ver como um filme, né, demora para ser feito. Aí, vou contar para vocês a história do primeiro filme e depois a gente vai avançando para os outros. O Neo, ou Mr. Thomas Anderson, é um programador de computador lá no final da década de 90, que sente que ele vive uma vida que não é dele, uma vida estranha, como se algo não fosse real. Ele, durante o dia, ele é um programador e durante a noite ele é um hacker. E ele fica sempre em busca, é aquela sensação da gente estar sempre na busca de alguma coisa, na busca de um sentido, na busca de um propósito, como se a gente sentisse que a gente não pertence aonde a gente está. E ele está sendo em busca do Morpheus, tem toda essa questão mitológica dos nomes também, né? E o Morpheus seria o cara que ia libertar ele dessas amarras, dessa construção. O Matrix também tem muito da questão da caverna de Platão, então, à medida que eu for falando, eu vou jogando esses elementos, e vocês também vão podendo pescar aí com vocês o que vocês percebem. A ideia é se ele está lá durante uma noite, ele vai entregar um programa para um rapaz lá, um programa de computador. Quando ele acorda a noite anterior, o computador ele aparece e fala para ele que está procurando ele e tal, que é para ele seguir o coelho branco. E quando esse rapaz, esse moço chega para receber o programa do computador, a namorada dele está com uma tatuagem que é um coelho branco. Aí já, puríssima analogia, Alice no País das Maravilhas, já começa aí, né? O Matrix trabalha muito com essas analogias, com as cores também, enquanto eles estão no mundo da Matrix, que é esse mundo que começa o filme, é tudo mais, tem tons de verde. Então, não sei se vocês já viram, mas vários estudos de cores do cinema, o Matrix sempre é um dos exemplos dessa cor verde, assim. E quando eles vão para o mundo real, muda, não tem verde, é sempre mais azul, mais monocromático. Então, isso é muito interessante, toda essa questão visual que o filme cuida para a gente se colocar nesse espaço. O filme começa na Matrix, o Neo acordando, seguindo o Coelho Branco, ele vai com eles até uma festa, e quando ele chega nessa festa, ele conhece a Trinity, que é a personagem da Carrie-Anne Moss. Lá, ela fala para ele que tem gente perseguindo eles, ela conversa com uma conversa bem enigmática, assim, mas o Neo só ouve, vai para casa, e no dia seguinte ele chega no trabalho, onde ele está sempre atrasado, ele não se conforma com as regras, inclusive a filmagem é sempre muito em formato de prisão, assim, tem sempre linhas muito retas, ele está sempre atrás de janelas que estão sempre aprisionando ele. A fotografia é de uma forma para mostrar que ele está atrás de barras, ou dentro de presídios mesmo, visuais. A gente não percebe isso claramente, nitidamente, mas se você parar para olhar, tá sempre ali. Então, isso também é muito legal. O Neo, então, tem alguns agentes que eles chamam, né, que vão até o escritório para pegá-lo, e ele acaba tendo depois uma sequência muito interessante que o Morpheus liga para ele, para ajudar ele a fugir, ele não consegue fugir, ele teria que descer num andame externo do prédio, e ele é preso, é levado por esses agentes. Eu vou adiantar um pouco a história, porque é legal da gente ver, né, o que está acontecendo. Ali ele está descrente, tem um grupo que está falando para ele fazer uma coisa e outro grupo que está perseguindo ele. Acontece que ele meio que se encanta pela Trinity, tipo, e porque, pelo que ela fala, e mais ou menos entende, digamos assim, percebe que eles estão sendo mais reais e verdadeiros do que os agentes que eles falam, né? Então, o Neo é levado, coloca uma sonda, um rastreador na barriga dele em formato de um bicho bem esquisito, e no dia seguinte, a Trinity e a galera dela tiram isso dele e levam ele até o Morpheus. Essa cena é clássica, o Matrix, quando as irmãs Wachowski foram vender a ideia do roteiro, como eu falei, muita gente não entendeu o roteiro. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram um desenho, storyboard, normalmente, é mais ou menos um dos desenhos do que seria a filmagem do filme, o que seria o filme. Os desenhos nesse documentário mostram, são as cenas claramente e com ângulos muito próprios dos quadrinhos. Então, assim, a primeira cena do filme, que a Trinity está parada, com o braço para trás, e o policial vem para pegar ela, a filmagem é por dentro do braço dela. Quando ela olha os agentes, ela olha através desse reflexo do espelho. Então, eles trabalham muito com outros ângulos, para também trabalhar essa questão do que é real, o que não é, o que é o reflexo do real.
Então, tudo isso já estava no storyboard que elas fizeram, incrível o trabalho de desenho delas, e elas se juntaram a um outro desenhista que teve as ideias das máquinas, e se juntaram, as ideias se juntaram, e elas conseguiram produzir exatamente da forma como elas tinham visto, como elas tinham imaginado. Então, o filme tem muito essa pegada de quadrinhos, assim, tanto da filmagem quanto dos elementos. Muito do filme foi feito, então, com dublês, um fundo verde, as próprias cenas de luta, que a gente vai entrar daqui a pouco nessa fase da história, vão ter muitas lutas, foram coreografadas por um especialista de Hong Kong, especialista em filmes de luta. Então, isso é muito legal da gente saber também, né, que não é simplesmente um chute ou algo assim, eles treinaram por 4 meses antes de começar as filmagens, todas as coreografias são literalmente coreografadas, são ensaiadas. O especialista trabalhou com cada um, que cada um tinha de melhor. Então, o Keanu Reeves estava com uma lesão no pescoço no começo das filmagens, que ele tinha operado. Então, o que acontece? Ele não dá muitos chutes, ele trabalha mais com socos e tal. Já o Lawrence Fishburne, ele já dá mais chutes, ele se agacha mais, enquanto o agente Smith, ele dá muitos socos. A Trinity sempre termina os socos dela de uma forma muito plácida e bonita. Então, a gente vê que foi tudo muito pensado no Matrix. Nada está ali por acaso. E os efeitos práticos também. Claro que tem computação, né? Tem computação na parte das máquinas, tem computação em muita coisa. Porém, aqueles momentos, digamos, que eles voam, que eles dão chutes e caem, muito, é tudo cabo também. Aquilo tudo eles fizeram, não era totalmente computadorizado, sabe? Então, eles voaram mesmo, a perna caía, andando na parede era cabo. Então, isso a gente vê o comprometimento não só dos atores, né? Claro que também a Trinity se machucou, eles tiveram alguns acidentes, mas das próprias diretoras e do pessoal envolvido em querer fazer um filme mais realista possível, mesmo contando uma história totalmente assim que discute essa questão da realidade e da ilusão. Voltando para a história, espero que não esteja confuso esse episódio. Eu estou tentando mesclar com a história o que acontece para já ir dando para vocês os detalhes, mas assim, basicamente o Neo é uma analogia para Jesus, ou a grande jornada do herói, né? Ele seria o escolhido. A ideia é que ele vem para salvar os humanos do subjugo das máquinas, que teve uma briga em determinado momento da história. É isso que é nesse momento da história que eu estou contando para vocês, que o Neo vai até o Morpheus oferece para ele, se ele quer a pílula vermelha, onde ele vai ter a verdade, e nada mais do que a verdade, porém ele não pode voltar para onde ele estava. E a pílula azul. A pílula azul, ele volta para onde ele estava e nem lembra que isso aconteceu e segue a vida dele como se nada tivesse acontecido. Pílula vermelha e pílula azul viraram sinônimos, muita gente usa isso, de você acordar para uma realidade, mesmo que ela seja incômoda, mesmo que ela seja dolorida, que é a pílula vermelha, e você continuar na inércia onde você está, que é a pílula azul. A partir desse momento, o Morpheus, ele escolhe a pílula vermelha, óbvio, senão não teria história, e o Morpheus conta essa história, que em determinado momento da humanidade, teve uma guerra, as máquinas evoluíram demais, tiveram a inteligência artificial evoluiu demais, teve uma guerra com os humanos. Os humanos destruíram o céu, porque eles acreditavam que as máquinas eram operadas por energia solar, as máquinas continuaram se desenvolvendo e descobriram que o corpo humano gera mais energia do que qualquer outro tipo de energia. Então, os humanos passaram a ser cultivados em, digamos assim, em plantações, em crops, que eles falam, que é uma cena assustadora do filme, que eles mostram como se estivesse todo mundo dormindo, assim. Tá aí a analogia, né, da caverna do Platão, a analogia, né, do cristianismo, do budismo, do que a gente quiser colocar religioso aqui, tem muito aspecto subliminar. E as máquinas se alimentam da energia do corpo humano. Porém, a mente humana continua funcionando. Então, elas criaram uma realidade virtual, de mundo chamada Matrix, que é onde a mente dos humanos escravizados vive, que seria mais ou menos semelhante a 1999, que é a época que o filme está passando. No segundo filme, quando a gente já vai falar sobre ele, mas quando o Neo for conversar com o arquiteto da Matrix explica que a primeira versão da Matrix era uma versão pacífica, onde todo mundo ia ser feliz, todo mundo ia ser próspero, ia se dar bem. E que as mentes humanas rechaçaram essa imagem, rechaçaram esse modelo. Então, ele fala que perderam plantações inteiras de humanos porque a mente negou aquela realidade, como se a mente humana só suportasse ou só aceitasse
uma realidade que tenha sofrimento, que tenha desespero, que tenha injustiça. Aí uma mega de uma crítica também das irmãs de Wachowski. O Neo, obviamente, leva um susto quando ele vê que o mundo real é um mundo totalmente destruído. O Morpheus conta para ele que é um mundo que não existe mais, eles vivem em naves underground, nos grandes esgotos das grandes cidades, e que existe uma cidade ainda humana, 100% humana, no centro, perto do centro da Terra, onde ainda é quente, chamada Zion, onde alguns poucos humanos vivem. Então, o que eles fazem? Eles acordam aquela pessoa da máquina, ela acorda, é a hora que o Neo acorda, naquele pod, né, naquele berço, até é legal no make-off, mostra como eles fizeram aquilo, colocaram aquela água, e o coitado do dublê morrendo de frio ali, até eles perceberem que eles tinham que esquentar a água para ficar menos horroroso e tal, e tem um pouco, claro, de elemento de computação também gráfica, e quando a pessoa acorda ali, eles meio que dão uma descarga na pessoa, e ela tá ligada por vários tubos, o tubo maior na cabeça, que é o que faz esse link neural para dentro da Matrix, e vários tubos no corpo. E ela é jogada num esgotão, digamos assim, onde as naves se resgatam. A nave do Morpheus, ou Nabucodonosor, né, eles chamam de Neb, resgata o Neo e leva para dentro da nave. E, só por falar, Nabucodonosor foi uma pessoa famosa, né, do reino babilônico, então todos os nomes, nada é por acaso no Matrix, os nomes, as referências, as cores, os objetos, tudo tem um porquê. É por isso que é um filme tão estudado, né, além de ter toda a ideia filosófica geral, tudo ali é pensado. Eu já vou chegar no figurino, que é uma parte importantíssima do filme também. Enfim, aí o Neo acorda e ele vai começar a ser treinado. E dentro dessa nave, que está no mundo real, onde eles são sempre meio sujos, com umas roupas meio, né, sem graça, eles mesmos pirateiam um sinal para dentro da Matrix, onde eles se colocam lá, colocam aquilo na cabeça, fazendo um paralelo que eu já fiz no episódio que a gente falou de anime em Hollywood. O Ghost in the Shell é uma das inspirações para o Matrix, que é um anime, e tem essa coisa de fazer o plug, assim, mental no pescoço. Então, isso já tinha uma imagem, e mais aliado aos desenhos desse outro desenhista, ficou genial, assim, é uma imagem genial, até as cadeiras que eles usam no Nabucodonosor também eram cadeiras de dentista antigas, então, como eu falei, nada é por acaso. E a partir dali, eles começam a treinar o Neo, que o Neo seria a pessoa que os iria libertar do subjugo das máquinas. Então, ele vai ser treinado, tudo mental, tudo treinamento mental, ele aprende tudo mental, e ele vai treinar para, né, a ideia da máquina é sempre libertando a mente das pessoas, e ele fala, em determinado momento, que nem toda a mente está pronta para ser libertada. Porém, ele acredita que o Neo é o escolhido, que o Neo vai ajudar eles, então eles vão treinar o Neo, e nesse meio tempo eles vão levá-lo para ver a Oráculo, que a Oráculo é a pessoa que vai ajudá-lo ali a tomar uma decisão. A Oráculo fala que ela fica dentro da Matrix também. Eles entram na Matrix para falar com a Oráculo, para o Oráculo falar para ele que ele não é o escolhido, e que ela conta uma história assim para ele, que ele fica ok, eu já sabia disso mesmo e tal. Inclusive, essa atriz morre depois do primeiro filme, ela é substituída por uma outra que faz o papel do Oráculo no segundo e no terceiro. Nesse momento, um dos membros, né, do Nabucodonosor ali, o personagem do John Pantoliano, trai eles. Ele cansa de ficar no mundo real, ele acha que o mundo real é muito sujo, que o mundo real não é legal, ele quer voltar para onde ele estava, ele se arrepende de ter tomado a pílula vermelha, ele gostaria muito de ter tomado a pílula azul, e ele faz um pacto com o agente Smith, que são os agentes das máquinas que estão ali para coibir as pessoas, né? Que estão ali para evitar essa fuga, digamos assim. E o agente Smith é o chefinho ali deles, que é o personagem de Hugo Weaving, que marcou também. Ele é super robótico, assim, mas ele começa a ter alguns lampejos da humanidade, ele começa a ficar com raiva deles, ele quer descobrir o código de Zion, onde é que fica Zion, que é essa cidade, para eles matarem esses humanos insurgentes, e cheio disso, né? E daí começam as batalhas, o Morpheus é preso, e nisso tem muita ação, tem muita violência, tem muita correria, é um filme de muita ação, de tecnologias, como eu falei no começo do Bullet Time, é aquela coisa de ficar parado e a câmera virar, e quando a bala passa por ele em cima do telhado, em alguns momentos no começo, quando a Trinity dá um salto e a gente vê ela em volta, é todo um estilo com muitas câmeras e fundo verde, que eles estavam treinando, e começou ali no Matrix. Então o Matrix criou tecnologias, estilos de câmera, que agora, inclusive,
nesse novo Matrix, tem algumas coisas novas que eles estão trazendo também. Então é legal que eles não vêm só com uma história inovadora, mas o filme traz muitos outros elementos inovadores. O próprio figurino que eu falei para vocês, ele foi muito pensado e muito copiado, né? Aqueles óculos que eles usam, as roupas pretas de couro, e no making of a gente vê que não era só de couro, eles mudavam, às vezes a mesma roupa tinha 3, 4 tipos de tecido, porque eles tinham que ficar em cabos, eles tinham que lutar, tinha que cair. Então é muito interessante a gente ver como a gente tem uma imagem que às vezes a feitura do filme é muito mais complexa. Muita gente se veste como o Neo, como a Trinity, até hoje a roupa ficou meio que uma característica, um símbolo dos filmes, né? E então o Morpheus é preso, né, pego pelas máquinas, e o Oráculo já tinha falado para o Neo que ele ia ter que escolher entre a vida dele e a vida do Morpheus. Ele percebe que a do Morpheus é mais importante que a dele e resolve resgatá-lo. Ali, seus últimos 40 minutos do filme, é a melhor parte do filme, é a hora que eles entram no lobby onde ele está sendo... Tudo isso dentro da Matrix, hein? O que acontece quando você está dentro da Matrix? Você pode morrer, porque se você morre ali, a tua mente morre, então o teu corpo não vive sem a mente. Mas você pode dobrar algumas regras, porque como é um programa de computador, né, basicamente, você pode dobrar algumas regras. Então eles dão pulos mais longos, ele consegue desviar das balas, ele ainda mais como a figura do escolhido, né, ele consegue dobrar, digamos assim, subverter algumas normas do jogo. Isso é muito interessante da gente perceber no filme também. Sei que daí o Neo vai lá para salvar o Morpheus, ele consegue salvar o Morpheus, e eles têm um embate com os agentes ali, e o Neo consegue, ele morre, né, e volta. Uma coisa bem Jesus Cristo mesmo. E nessa que ele volta ainda mais forte, ainda conseguindo ver o sistema de uma forma ainda mais completa, conseguindo lidar dentro do sistema, e ele para as balas. Nesse momento ele não precisa nem mais desviar das balas. Ele para as balas, ele vence os agentes do sistema que estão tentando impedi-los de dar continuidade e de ir atrás, e ele se sai vitorioso. Nesse meio tempo teve um massacre ali, né, o cara que traiu matou o resto da galera, acabou morrendo no processo, sobra o Neo, a Trinity, o Morpheus, e o operador lá tem que ter uma pessoa dentro da nave operando o sistema para que eles possam entrar, digamos assim, operando o sistema pirata ali. O filme acaba com o Neo já como o super-herói, né, como o cara que agora é o cara, ele sabe que é, todo mundo sabe que é, e agora eles vão libertar mentes até eles decidirem o que fazer. Acaba ele meio que voando, assim, ele saindo, uma cena bem de quadrinhos, assim, com uma música sensacional. O filme vai crescendo, ele tem um ritmo muito bom, ele traz toda essa história desde o começo, todas essas implicâncias. Então tem a cena da colher, né? Tem toda essa parte budista filosófica. Então, quando ele vai falar com o oráculo, tem uma criancinha brincando com uma colher e a colher entorta. E a criança olha para ele e fala: não tente entortar a colher, porque é impossível entortar a colher. Quem entorta não é a colher, quem entorta é você. E aí ele fica olhando para a colher e quase consegue entortar a colher. E quando ele está lá naquela batalha para salvar o Morpheus, ele fala: não existe a colher. Ele começa a entender que o sistema é maior do que ele, que ele tem que trabalhar dentro do sistema e não contra o sistema. Então, assim, inclusive no documentário que eu mencionei, Os Segredos da Produção, o próprio Keanu Reeves fala isso, que ele foi para o filme, foi assistir o filme depois, e ele não percebeu que era tão filosófico, ele só percebeu quando ele viu, porque eles estavam tão preocupados, né, com o mecanismo do negócio, com as cenas de luta, com as cenas de ação, e ele tá estando machucado, né, tendo que fazer as coisas que ele não tinha percebido quão profundo e quão filosófico mesmo esse filme é. E realmente ele é. Ele tem todas essas referências que eu falei de Hong Kong, ele tem toda essa questão do figurino, das trilhas sonoras, das referências a Alice no País das Maravilhas. Ele tá entrando no buraco do coelho. Em certa medida, o personagem fala para ele, o Cypher, né, que é o traidor, fala: dê adeus para o Kansas, como a Dorothy também, como se ele estivesse entrando no mundo se despedindo do Kansas, se despedindo do mundo real e entrando no mundo de fantasia. Ou ao contrário também, né? Então, até as irmãs Wachowski, a Lana, inclusive, fala que todas as ideias, tudo que elas sabiam sobre tudo na vida até esse momento estão colocadas em Matrix. Então, sobre filosofia, sobre sociologia, sobre psicologia, sobre cinema, sobre HQ, elas participaram ativamente de todas as partes do processo, todas as cenas. Tem uma cena na hora que eles invadem o prédio para salvar o Morpheus, que é uma luta muito grande, que a Trinity e o Neo têm ali.
nessa cena, além de ter muitas semelhanças com o Ghost in the Shell, tem certos chutes e certos golpes que eles passaram meses treinando. Parece uma coisa assim super esporádica, mas a gente percebe que não, que é uma coisa muito mais trabalhada. O filme questiona a natureza da nossa realidade, quem a gente é, quem a gente se vê dentro da nossa própria vida, o que é a vida que a gente está inserido. Questiona também o poder da nossa mente, da nossa projeção mental, do que a gente imagina, do que a gente cria, a degradação dos significados, dos mitos, a própria religião, que é questionada veladamente, mas em algumas formas um pouco mais diretamente. Que mais? Eu falei dos enquadramentos, falei das cores, e daí o que acontece? O filme acaba ali, para mim é um filme perfeito, completo, maravilhoso. Primeiro filme, então, meia hora aqui para falar desse primeiro filme, poderia ficar mais muitas. O segundo e o terceiro filme vem como um complemento, mas como uma continuação. Eles foram gravados depois que o primeiro já tinha saído, já existia um culto muito grande ao filme, como eu falei, as pessoas se vestindo com aquelas roupas, usando os termos. O próprio Hugo Weaving, que inclusive fez O Senhor dos Anéis, que saiu nessa mesma época, fala que tinha um dublês dele que replicava e falava as falas dele do Matrix para ele mesmo. Então contagiou todo mundo, porque ele veio para romper mesmo com o que se tinha de cinema de ação, porque é um filme de ação, um filme de ficção científica, mas muito filosófico, um filme com muitas falas que podem ser desmembradas e discutidas por muito tempo. Então ele traz muitos elementos num filme só. Só um adendo também que o Neo, né, o Keanu Reeves, ele é muito legal com os dublês dele, inclusive nos dublês do John Wick, ele sempre deu presente, ele destacou muito os dublês, porque eles sempre ajudaram muito ele. Ele faz tudo que ele pode, ele é uma pessoa que faz o máximo que pode, mas tem coisas que o próprio seguro do filme não permite que um ator faça, né? O segundo e terceiro filme do Matrix, The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, eles vêm para expandir e concluir a história. Basicamente, o segundo filme, eu não vou contar tão detalhadamente como eu contei um pouco mais no primeiro Matrix, mas eles introduzem personagens novos e eles vêm com a história do chaveiro. No segundo filme, eles têm que achar o chaveiro, que vai abrir uma porta para eles, porque eles precisam encontrar uma pessoa que vai explicar para eles o que é Matrix. Esse filme tem a ação do tempo inteiro, eles têm os gêmeos que somem e aparecem, que lutam com eles, tem a Mônica Bellucci também, eles têm atrás dos personagens, a gente conhece Zion, que é a cidade, né, lá onde eles ficam, que é no centro da Terra, pessoas de outras naves. Então, é um filme que expande um pouco o universo do Matrix. Ainda assim, ele passa um pouco dentro da Matrix e um pouco no mundo real. Dentro da Matrix tem perseguição de motos, tem briga de caminhão. Você vê que tinha uma tecnologia maior nessa época já, e eles já fizeram um filme mais grandioso, também pela expectativa do público, né? 2, 3 anos depois, ele tinha que ser uma coisa que viesse e fosse maior ainda. Para mim, ele é um pouco over. Eu acho que as cenas de ação são um pouco exageradas. Tem uma luta que ele briga com o Smith, são muitos Smiths. Ele vai se replicando, assim. E esses 1000 Smiths leva 11 minutos essa luta. Então, eu acho a parte da ação um pouco exagerada. Porém, a parte filosófica continua muito legal. Porque o que acontece? A ideia é que, depois do encontro do Neo no primeiro Matrix com o agente Smith, que era o chefe ali dos agentes da máquina, né, da inteligência artificial que estava indo atrás deles, ele entra no corpo, digamos, desse agente e explode ele por dentro. E é como se ele tivesse feito meio que uma mutação com aquele agente. Aquele agente era uma inteligência artificial dentro de uma inteligência artificial. E ele começa a se desenvolver sozinho. Então, no segundo filme, ele começa a crescer sozinho. Ele se solta da grande inteligência artificial que controla os humanos e a Matrix, e ele começa a querer... Ele é um típico vírus, ele se torna um vírus dentro daquele sistema. E ele começa a ir atrás do Neo e de todo o pessoal dele ali, e começa a atacar a própria máquina, começa a atacar as próprias pessoas, então ele vai transformando as pessoas nele, como se fosse um vírus que vai contagiando tudo. Então, são 3 frentes aí do segundo e do terceiro filme. É a inteligência artificial total, as máquinas, né, que estão controlando os humanos que estão tentando se rebelar, e o agente Smith, que está vindo por fora só para entrar como um vírus e contaminar todo mundo. Nesse filme, o Neo encontra o chaveiro, que é um japonesinho, um asiático, na verdade, não sei se é japonês, mas é
homem todo fofinho, que tem as chaves para todos os... Aí entra a parte de programação de computador também, que eu já não sei os nomes, tá? Mas é como se tivesse uma backdoor, tipo, é um programa atrás do programa que só, digamos assim, o administrador consegue acessar. E esse chaveiro seria essa pessoa que tem esses códigos, ali representado por chaves. E ele abre um acesso por trás, digamos assim, da Matrix, onde o Neo consegue falar com um arquiteto da Matrix. Até uma cena que foi bem parodiada e todo mundo em pânico, 4, eu acho, mas é onde ele explica um pouco melhor a história. Em primeira vista, é uma cena complexa, difícil, mas se a gente estiver mais entendendo a ideia do filme, já assistiu algumas vezes, já dá para entender que ele explica isso. Que ele é um programa também, uma inteligência artificial dentro da inteligência artificial, que criou essa Matrix para a mente humana estar ali trabalhando, enquanto eles se aproveitam da energia vital. Que a primeira era super legal, super bonita, super bucólica, não funcionou, e agora eles criaram essa outra Matrix que funciona, a aceitação é muito melhor. Porém, o próprio sistema tem um bug, tem um, digamos assim, um erro, que é a produção do escolhido, que é a produção dessa pessoa que vai sempre se rebelar contra o sistema, que seria o Neo. Então, no momento que o Neo acha que ele é o salvador e que ele vai libertar toda a humanidade, ele descobre que ele já é o sexto que faz isso. Que isso acontece de tempos em tempos, que isso é um erro, uma margem de erro que o programa aprendeu a aceitar, de uma pessoa que vai surgir de tempos em tempos para querer salvar, que vão começar a criar, né, libertar pessoas, criar Zion, ou uma cidade semelhante, as máquinas vão lá, destroem Zion, matam essa pessoa, e as coisas voltam para o ponto zero, e começa tudo de novo. Ele fala isso, que isso meio que acontece sempre, ninguém sabe, e que é o próprio oráculo que os humanos libertos se consultam, que conversou com o Neo no começo do primeiro filme, que aparece nos outros filmes, também é uma inteligência artificial que se desenvolveu dentro do sistema. Porém, ela também, ela tenta ajudar os humanos. Ela é uma inteligência artificial que não quer que tenha a aniquilação dos humanos. Então, ela também é sempre meio que perseguida, assim, nos filmes. Esse é um conceito muito complexo da gente entender que existem os humanos e existem as próprias inteligências artificiais que se soltaram da matriz e criaram seu próprio desenvolvimento. Aí a gente vê muito do Westworld, que é uma série que eu amo também, que eu vou trazer um episódio para vocês, tá? Falando melhor do Westworld, mas tem muitos conceitos que Matrix trouxe, que eles se basearam nos mesmos livros, né? Philip K. Dick, Asimov e tal, também estão em Westworld. E essa ideia da inteligência artificial se desenvolver autonomamente, está muito presente em Westworld também. Então, talvez vocês tenham me ajudado a entender melhor esse conceito dentro de Matrix, também ver mais velha, e como isso proporciona que o Neo fica dentro de uma escolha, ou ele tem que, naquele momento, ou ele entrega a Zion, ou ele aceita esse destino que os outros 5 aceitaram, ou ele tenta destruir tudo e salvar a humanidade, salvar a Trinity, que naquele momento entrou lá atrás dele também, dentro de toda essa questão romântica e do amor ali que se desenvolve entre ele e a Trinity também. E ele claramente escolhe salvar a Trinity, escolhe ir contra as máquinas, fala, não vou deixar morrer todo mundo, eu não vou aceitar esse destino. E o filme meio que o 2 e o 3 é uma coisa só, assim. Na verdade, dá para assistir os 3, que é uma sequência, mas o 2 e o 3 foram gravados juntos, ele para no meio. Então, assim, a história não acaba. Eu lembro que na época no cinema eu fiquei muito bravo, porque acabou do nada. Tem que ver o 3, porque o 3 é o fechamento disso. O 3 é o momento que o agente Smith, aquele vírus de computador que estava dentro da Matrix, conquistando tudo, também consegue sair da Matrix e entra numa pessoa no mundo real e começa a matar pessoas no mundo real também. Então é meio que aquela coisa, né? A inteligência artificial zona lá e os humanos encontram um inimigo em comum, que é o agente Smith, que é um vírus que simplesmente está lá para botar fogo em tudo. É o coringa da bagaça. Ele quer simplesmente ver o circo pegar fogo, botar fogo em tudo e não tá nem aí para nada. Então, nesse meio tempo, lembrando, né, tem muita cena de ação, personagens novos, looks incríveis, músicas maravilhosas. Tem uma cena no segundo filme que eles lutam lá, pegam umas armas que tem na parede, umas armas antigas, que é muito legal. Mas mais do que isso, é toda essa filosofia do negócio. O Neo tem que realmente ser o salvador, ele tem que se sacrificar para conseguir salvar a humanidade. Nesse momento, as naves se separam, e os sentinelas, eu até não comentei isso no primeiro filme, sentinelas são como se fossem inteligência artificial também, mas eles são como se fossem umas lulas gigantes, assim, que eles invadem as naves no mundo real para destruir os humanos. E no primeiro filme eles já aparecem um pouco, e no final um clímax do filme é quando ele vai destruir eles, e o Neo ainda está dentro da Matrix, e ele precisa sair, porque se eles usarem
o recurso que eles têm para matar os sentinelas, eles cortam todo o sinal, e daí a pessoa morre, porque ela fica presa dentro da Matrix. Então, já é um clímax do primeiro filme, já envolve sentinelas. E quando chega no 2 e no 3, tem muitos sentinelas. E os sentinelas encontram onde fica a Zion e começam a ir atrás. Então, eles têm que se proteger em Zion. Então, tem as pessoas na cidade, o conselho, toda essa questão ali mais humana. Enquanto isso, o Neo e a Trinity vão para a Terra das Máquinas lá, para tentar ver o que eles fazem, né? Para tentar resolver lá na fonte mesmo. Porque ele percebe em determinado momento que o único jeito é ele se sacrificando, é ele tenta para salvar, que não vai ter como ele salvar todo mundo. Alguma coisa, alguém vai ter que morrer. E nesse meio tempo, o agente Smith está ali dominando tudo, dominando todo mundo. E basicamente ele chega na Terra das Máquinas, ele acaba ali ficando cego, voa um negócio no olho dele, a Trinity morre. É uma desgraceira o final do terceiro filme. E ele consegue enxergar para além dos olhos. Então é muito profético, assim, ele consegue enxergar uma luz, como se quando ele perde os olhos, ele ganha uma visão, né? E ele entra e ele consegue falar com uma inteligência artificial, sei lá, principal ali, e fala, olha, o agente Smith é um vírus que soltou de vocês, ele está dominando tudo lá, ele vai acabar com a Matrix, ele vai vai matar a mente de todo mundo, vocês vão perder todos esses humanos, e assim, não precisa disso, né? Então vamos fazer assim, eu destruo o agente Smith para vocês, e vocês não destroem a minha cidade lá, a gente fica lá na nossa, tranquilão, e enquanto eu destruo a Matrix, o cara aqui da Matrix, vocês continuam com esses humanos aqui que não querem acordar, e os que estão acordados deixam lá ficar tranquilo. A máquina fala, beleza, quer dizer, tudo isso tá fazendo a tradução livre aqui, tá, pessoal? Não é, é todo filosófico, assim, né? Tem todo um diálogo bonito e tal. E daí ele entra na Matrix, nesse ponto o vírus já tomou todo mundo tá com a cara, e o agente Smith, ele luta com ele, o agente Smith ganha, ele derrota o vírus, digamos assim, ele dá uma de antivírus e ganha, né? É bonito até, porque a pessoa que o vírus tinha tomado era o oráculo, que estava do lado deles, tem todos esses pequenos detalhes, assim, como eu falei, é um filme que dá para a trilogia ficar dias comentando. Eu não quero cansar vocês demais, já estou aqui há 40 minutos falando quase, então eu já estou caminhando para o final, mas eu quero relembrar o que acontece, explicar para vocês e tentar mostrar a complexidade, porque esse filme é tão falado. Isso são as coisas que eu tiro do filme também, do que eu li, do que eu vi, do que eu sinto. Porém, cada pessoa tem a sua relação com a Matrix, né? E o final do filme, as máquinas concordam, tiram lá os sentinelas, as destruições que estavam fazendo na cidade, já tinha morrido uma galera, já estava aquela coisa, já estava na última fortaleza, no último lugar, né? Todo mundo já tinha feito o que podia, mas as máquinas deixam eles lá, tranquilão, e o Neo acaba morrendo nesse final. O que acontece em seguida? Eles recuperam a Matrix, né? Eles não precisam resetar o sistema, porque se eles fossem resetar o sistema, eles iam ter que começar a criar humanos tudo de novo, né? Aquela coisa, tem que começar a produção toda de novo, então eles não precisam resetar. Então as pessoas voltam ao que elas eram, e nesse momento a Oráculo e o criador da Matrix, né, o arquiteto, se encontram. E eles têm uma conversa meio enigmática, assim, e ela dá a entender, tem uma menininha que está sempre com ela ali, que também é um programa de computação, mas enfim, eles dão a entender que, na verdade, o Neo não morreu. Na verdade, um dia, quando precisar dele, ele voltará. Numa analogia, assim, extremamente do cristianismo ali, né? Então, fica em aberto, mas ao mesmo tempo termina. É um filme que não precisaria de uma continuação. Ele fez o que precisava fazer, ele escolheu se sacrificar para salvar aquelas pessoas que existiam ali, diferentemente dos antecessores dele, desse bug aí, que aceitavam o destino, matavam todo mundo, deixavam todo mundo morrer e recomeçar. Então a gente percebe que, na verdade, a conexão que ele tinha com o sistema, né? Por que ele conseguia manipular o sistema tão bem? É porque ele era parte do sistema, ele era um bug do sistema. Ele era uma pessoa que veio do sistema, assim como os agentes. Então ele era diferente dos outros porque ele era parte daquilo. E, ao mesmo tempo, ele queria proteger aqueles que não eram, aquelas mentes que foram libertadas e aquelas pessoas que nasceram já a partir dessas mentes libertadas. Então, é um filme incrível, é uma trilogia muito legal. Ela fica um pouco mais complexa mesmo no segundo e terceiro, que vem essa questão do vírus que o Smith se torna, essa questão do próprio oráculo ser um programa, ser uma inteligência artificial, o fato do próprio Neo ser um bug do sistema.
Mas é muito interessante. Eu gostei muito de rever o 2 e o 3 para ter esse complemento né, na história que eu desprezava, assim, eu achava muito longas as lutas, eu achava que a história era confusa, mas focando na história, não tanto na parte da violência, da ação, que é muito legal também, não vou dizer que não é muito legal, mas a gente entende também o porquê desse filme novo, porquê da Matrix Resurrection, a ressurreição, a volta, e por que dá a entender no trailer que ele está acordando na Matrix de novo, porque é como se a mente dele tivesse sido resetada em algum momento e ele vai ter que acordar de novo. Eu não sei se vai proceder isso que eu estou dizendo, mas eu acho que vai ser uma releitura do primeiro filme, um novo acordar do Neo ali, da Trinity, com alguns elementos de tecnologia de mais de 20 anos, né, atores mais novos que estão em voga agora. O Lawrence Fishburne não vai voltar, parece que ele não se acertou com a Lana, alguma coisa que aconteceu. É um outro ator que vai fazer o papel dele, mas ele sendo uma projeção, né? Inclusive, eles falam isso, que as imagens que são deles mesmos na Matrix é a projeção mental que cada um tem de si mesmo. E que ela não corresponde realmente a quem elas são no mundo real. Então, só do que eu falei aqui já tem muito elemento também para a gente fazer muita análise de questão de energia, de questão de mentalização, né? Tem tudo isso ali junto e misturado nesse filme que é um clássico do cinema, que voltou a ser discutido por causa do próximo filme, mas que tem muitas vertentes que ainda são atuais. Algumas tecnologias você percebe que estão um pouco datadas, porém o filme ainda conversa muito bem com os dias de hoje, com a questão da nossa realidade, com a questão de quem nós somos, o nosso propósito e o que realmente significa ser humano. Então, eu agradeço muito a quem ficou aqui até o final, me ouvindo nessa viagem. Se ficou confuso um pouco a história do filme, eu recomendo que vocês assistam ou reassistam os filmes. E se quiserem, me mandem mensagem, a gente conversa mais. Eu estou sempre aberto para falar de Matrix. Eu pretendo fazer algumas outras coisas sobre o filme no meu Instagram, no meu blog. Então, @cartas de Carolina ou no carolinacavalcantepedrosa.com.br. Lá tem mais informações para vocês. E espero que vocês gostem tanto do Matrix quanto eu, ou se não gostarem, passaram a gostar agora depois do programa, no mínimo, conhecer um pouco mais esse universo tão encantador que as irmãs Wachowski criaram, que é um universo que não é assim tão inovador, porque está em muitos lugares, mas a forma como elas criaram isso é extremamente única. Obrigada, pessoal. Quero mandar alguns beijos aqui. Quero mandar um agradecimento para os meus amigos que foram comigo no cinema, assistir os primeiros filmes, né? Os que conversam comigo até hoje. Agradecer o Tadeu e dedicar esse episódio para todo mundo que questiona a natureza da sua realidade. Um beijo grande para vocês. A gente se vê semana que vem com outro episódio delicinha e muito, muito gostoso. Tchau!